Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design dessa terça-feira está começando. Hoje vamos ter um artista plástico contando um pouquinho sobre a exposição A Tempestade, que está acontecendo aqui em Porto Alegre. E também temos um assunto super bacana e importante para todos os profissionais de arquitetura e design, propriedade intelectual. E aí, Jaque, tudo bem contigo? Muito bem, vai ser uma tarde muito elucidativa e importante, interessante, não só na arquitetura, né? É verdade, eu acho que em vários itens, né? Todos os profissionais conseguem pegar um pouquinho dessa essência, vamos dizer assim. Nosso convidado super especial, o Jaderson Gaevski, advogado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? De estar aqui falando desse assunto que é tão apaixonante. E é um assunto que vai, com certeza, interessar o pessoal da arquitetura, design, porque ele não é muito falado, como deveria ser, né? E esperamos aí contribuir com vocês e com o público de casa aí com assuntos que sejam do atrativo de todos. Pois é, não é só na arquitetura, né? Não é só na questão sobre o desenho industrial, de um desenho do mobiliário, que pode haver um tipo de plágio. A gente geralmente vai em palestras e a gente já ouviu de vários designers sobre isso, né? Sobre essa concorrência desleal de as pessoas realmente plagiarem um adorno, um produto, uma mesa. Como é que funciona isso, Jorge? Assim, sempre quando me fazem essa pergunta, né? Mas afinal, o que é propriedade intelectual? Né? Porque a palavra é muito bonita, né? Aí eu sempre respondo, né? Olha, a resposta mais fácil para isso é o que não é propriedade intelectual. Porque tudo é propriedade intelectual. Entendeu? Nós estamos sentados aqui nesse momento em propriedade intelectual. O pessoal de casa, de repente, não vai entender o que eu estou falando, mas são exemplos básicos aqui, né? Uma cadeira, uma mesa. Sim, tudo tem um designer aqui assinando as peças. Exatamente. Então, qualquer produto que envolva um design, ele é considerado um desenho industrial. Então, o desenho industrial, o que ele é? Ele é uma das categorias que estão dentro da propriedade intelectual, em que pese ele ser pertencente à propriedade industrial. Por quê? Porque ele é passível de fabricação em escala. Em série. Exatamente. Então, assim, a melhor resposta para o que é propriedade intelectual é o que não é. Eu andei pesquisando até alguns assuntos relacionados. Acho que hoje é difícil dizer o que já não se inventou, né? Que não para, né? Isso é uma coisa corrente diariamente. A China e os Estados Unidos são os, digamos assim, os detentores do maior número de depósitos, de patentes hoje de invenção no mundo, né? Então eles não param. Às vezes o cliente procura, mas eu inventei tal coisa, eu queria proteger. Não, primeiro vamos averiguar se já não existe. Sim. Exatamente, esse é o primeiro passo. Né? É o caminho, né? Isso funciona não só para patente de invenção, né? Não só apenas para o desenho industrial, de um produto que envolve design, marca, qualquer categoria que envolve a propriedade industrial, principalmente, que é dentro da propriedade intelectual, eu sempre aconselho, olha, vamos primeiro averiguar se já não existe. Porque às vezes a pessoa, não tem, olha, pode ter. Não, e vamos expandir isso, né? Pode ter insight, né? Quando tu vai abrir um site, vai abrir uma empresa, tu precisa descobrir se aquele nome fantasia existe ou não, né? Exatamente. A questão aí do nome já é uma outra categoria, né, da propriedade intelectual e da propriedade industrial, que é a marca, né? Eu trouxe ali uns slides ali para ficar mais claro até para o público de casa, né? Porque às vezes a gente fica falando, mas o que é? Os caras estão misturando propriedade intelectual com propriedade industrial. Vamos aproveitar e já vamos soltar as imagens, que daí o pessoal fica já vai acompanhando claro. E fica mais claro, porque esse assunto, ele requer muita atenção. Isso. Então tá, eu trouxe ali uma definição bem básica ali do que é propriedade intelectual pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a OMP, né? Que ali diz a soma de todos os direitos relativos às obras literárias, artísticas, científicas, as interpretações dos artistas e intérpretes, as execuções dos artistas executantes, fonogramas, emissões, a difusão e por aí vai. Tá? Então, olha, vocês podem ver que fala de invenções em todos os domínios da atividade humana. Tá? Então, esse ponto, depois ele continua. É bem amplo. Bem amplo, exatamente, que a gente estava falando. Depois temos descoberta científica, desenhos e modelos industriais, que eu acabei de falar.
agora eu acho que vai começar a ficar mais claro, né? Sim. O que é um desenho industrial? Por exemplo, nós estamos sentados no desenho industrial. Sim. Nós seguramos diariamente um celular na mão. Celular, exato. Esse celular na mão é uma patente de invenção, mas ao mesmo tempo ele é um desenho industrial também, que ele tem um design específico, cada um possui o seu próprio design, entendeu? Então, essa é uma definição, não quero me estender muito na questão técnica, mas só para entender. Bom, agora aí a gente já traz a árvore da sistemática legal da propriedade intelectual. Eu não sei se está visível muito bem o pessoal de casa, mas essa é uma criação minha, essa árvore. Na verdade, pelo menos eu acho que ainda Ninguém fez. Tá Exatamente. Mas é uma criação minha que eu tentei ali separar as categorias que envolvem a propriedade intelectual, para não haver. Ver que tem muitas. Isso, para não misturar. Então, vocês podem ver ali que estão separados por cores, né? Nós temos ali em preto, marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, informação tecnológica de patente, segredo industrial. Depois, do outro lado, nós temos em laranja, direito autoral, programa de computador, direitos conexos, que faz parte do direito autoral. E depois, em verde, tem outra categoria, proteção sui generis, conhecimento tradicional, cultivar, topografia de circuito integrado. Tem um slide a seguir que ele vai melhorar. Isso, perfeito. Ó, aí ele vai melhorar a visibilidade para quem está nos assistindo da separação que eu fiz naquela árvore ali que eu criei. O direito autoral, o que envolve, né? Ali são as categorias, propriedade intelectual, ok. Mas aí são subdivisões ali, ó. Direito ao autor, conexos, propriedade industrial, que envolve patente, desenho industrial, marcas, e depois tem o direito sui generis, que é a proteção de novas variedades de plantas, topografia de circuito integrado. Aí o pessoal vai estar se questionando, né, mas o que é topografia de circuito integrado? Bom, vou dar um exemplo. É a melhor forma de tu ter conhecimento de algo que tu exemplificando. Então, assim, ó, o chip do celular. O chip do celular é uma topografia de circuito integrado, que nós usamos diariamente, todo mundo usa, mas tecnicamente nós não sabemos que aquilo ali é uma topografia de circuito integrado. Sim. Mas, enfim, eu acredito que, aproveitando aqui a área, né, que envolve arquitetura e design, os tópicos mais importantes, ou digamos, mais direcionados, não que sejam os mais importantes, mas os mais direcionados envolvem o desenho industrial, que é um produto que os arquitetos também se utilizam dessa ferramenta e utilizam para criar muito desenho industrial. Marca também é muito popular, né? Muita gente acaba fazendo um caminho inverso, que eu sempre digo, né? Quando envolve não só apenas a questão de a criação de um desenho industrial ou de marca, o que é esse caminho inverso? Tá? Digamos, eu tive a ideia de uma marca, ou de um desenho industrial, criei um produto de desenho industrial. O maior erro está em fazer o caminho inverso. O caminho inverso é tu não averiguar antes se já existe. Sim. Claro. Porque o que acontece? A pessoa investe tempo, investe conhecimento, Investe dinheiro, né? dinheiro, publicidade, E né? aí, quando vê, já existe. Já existe. E daí não adiantou pra nada. Exatamente. E além de tu, de repente, estar violando a propriedade de alguém. Claro. A propriedade industrial ou intelectual de um terceiro. Tem mais esse risco, entendeu? Então, isso é uma questão, é o ponto crucial, assim, de qualquer, seja pessoa autônoma ou qualquer empresa, quando envolve uma questão de criação de propriedade industrial ou propriedade intelectual, tá? É averiguar se já não existe. Não existe? Ok. Aí, já partindo da questão de proteção, né? Já faz a tua proteção, a tua patente do produto para se garantir. Eu aconselho. Eu aconselho porque o que acontece? Em se tratando de direito autoral, a própria lei de direito autoral, ela diz que não é obrigatório, né? Tu não precisa proteger o teu direito autoral, né? Agora tem a definição ali de direitos autorais. Eu coloquei o artigo da lei que fala de direitos autorais, que fala do projetos de arquitetura, né, que é o nosso foco aqui. Sim. Então, o que acontece? O direito autoral, o momento que um arquiteto ou um designer cria um projeto, tá, ele não é obrigado a registrar. A simples criação e a prova da criação desse projeto
já é suficiente para provar que aquele projeto é dele. Sim. Tá? Mas, o que acontece? Eu aconselho a tu registrar porque existe a ferramenta da proteção. Exatamente. E até vamos falar aqui sobre dentro do CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, existe, tu faz um projeto e tu pode fazer uma RRT sobre o direito autoral daquele projeto. Né? Exatamente. Então, existe é uma prova, né? Isso, exatamente. Esse registro que é feito no CAU, no caso dos arquitetos, é uma prova, sim, para a questão envolvendo o direito à autoria do projeto. Porque eu sempre digo, se resguarda. Na dúvida, se resguarda. Claro. Entendeu? Porque daqui a pouco o teu projeto, tu não sabe até o alcance dele, até onde ele vai, a tua criação. Claro. Né? Tu pode, às vezes, muito bem, tu está criando um design dessa mesa aqui, tu pode comercializar uma unidade só. Mas, ao mesmo tempo, se ela for interessante para o mercado, a gente não tem noção de quantas unidades tu vai precisar comercializar e colocar no mercado. Então, assim, te garante. Entendeu? Porque isso vai evitar qualquer terceiro reivindicado. Não, mas por um pouquinho, esse projeto aí, ele me pertence. Não, vamos provar a autoria. Claro. De quem é a autoria? Até na questão da arquitetura comercial, isso é muito importante, né? Porque acontecem muitas franquias pelo Brasil todo. É que daí existe uma diferença. Vamos supor, se tu tem um projeto que tu é contratado para fazer uma franquia, tu é responsável, esse escritório ele é responsável por toda essa coordenação, todo o projeto em si da franquia. O problema é quando não tem. Quando não tem, exatamente. Então, assim, ó, já houve uma situação de um escritório de arquitetura fazer todo um quiosque, vamos falar em quiosque, né? Que foi todo estudado, pensado, e a partir disso, até vamos falar que o lojista solicitou esse projeto para replicar, e não é assim que acontece. Né? Exatamente. Pode ter um custo com valor diferenciado, mas existe um custo. E aí o que acontece? Esse lojista simplesmente procura outro profissional, muda uma portinha aqui, uma portinha ali e faz o projeto. Que é um novo projeto, como é que na verdade funciona? Não é, né? Porque tem todo os projetos têm todo um estudo, uma pesquisa por trás que o arquiteto profissional perde ali o tempo dele construindo essa ideia, né? Sim, porque assim, quando a gente está falando de propriedade intelectual, tem uma palavra que ela caminha junto, né? Que é criação. Sim. Né? Alguém um dia teve a ideia de criar, ou seja, um projeto de arquitetura, ou um design de algum produto, ou até de uma confecção. Sim. Seja falando de roupas, falando de roupas, entendeu? Então, assim, alguém um dia teve a ideia, parou, criou, teve o trabalho, se dedicou. Né? Então, assim, à medida que acontece isso, essa autoria, esse produto está no mercado, ou esse projeto, porque alguém fez. Se alguém fez, pertence àquele alguém. Exatamente. Claro, com certeza. Vou falar aqui que, no mínimo, a palavra a ser falada é o respeito, né? Respeito ao profissional que fez a criação, que dedicou seu tempo, né? Seu expertise. Isso, exatamente. Gente, eu vou aproveitar e vou chamar um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar o nosso papo sobre propriedade intelectual, que está super importante para vocês aí que estão nos assistindo de casa. Então segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, YouTube, Instagram, Twitter, no Facebook, que onde fica salvo depois a nossa live. E vocês podem, inclusive, durante o programa, mandar mensagens e perguntas para nós que a gente vai respondendo aqui ao vivo e tirando todas as dúvidas de vocês. Eu vou pedir para o pessoal da produção já ir soltando as próximas fotinhos, para o Jaderson ir comentando com nós um pouquinho mais, que esse assunto é extenso, né? É amplo, né, Constanza? Bom, como eu falei inicialmente, nós precisamos separar as categorias que envolvem a propriedade intelectual, senão vai ficar uma salada para o pessoal de casa, quem está nos assistindo, né? Então, eu trouxe aqui o conceito de desenho industrial, tá? Por que desenho industrial? Porque desenho industrial envolve design. Design é diretamente ligado à área principalmente de arquitetura e profissionais afins, tá? Ali eu trouxe dois exemplos de desenho industrial, né? Que é o sofá. Sofá é um desenho industrial, ele pode ser registrado e protegido como desenho industrial. Tá? E embaixo temos outro exemplo ali na imagem de calçados. Sim, que nós que usamos é diariamente. amplo. É extremamente amplo. As empresas investem
milhões Nossa! e milhões, exatamente, na criação. E tem várias grifes que já fazem as patentes, né? Por exemplo, do solado vermelho, do Louboutin. Então tem várias marcas no mundo da moda super focados nisso também, em garantir a sua criação. Exatamente. E quando envolve uma criação de um produto, de um calçado, muitas vezes o consumidor que vai na loja, ele não sabe, na verdade ele nem faz essa linha de raciocínio porque ele é consumidor, então ele quer consumir o produto final, né? Mas ele não imagina o que tem por trás, que envolve a criação de um produto desse. Claro. Que envolve um design, talvez mais de um design. Design, o teste, né, de qualidade, ver se aquilo realmente está funcionando, né? Tipo de material. Exatamente. Hoje está se usando muito a material reciclável. Reciclado. Isso é a moda, e vai ser, na verdade não é nem moda, porque com essa questão que envolve Consumo consciente, clima, exatamente. problemas climáticos, então a tendência é continuar focado nesse tipo de material, né? Então, assim, esse é um dos tópicos muito importantes que envolve a propriedade intelectual, desenho industrial. Nós usamos diariamente e não sabemos, tá? Trade dress. Esse é bem legal, sabe? Porque o que acontece? Não existe hoje uma legislação específica para trade dress, diferente do desenho industrial, diferente do direito autoral, que tem suas legislações específicas, tá? O trade dress, ele consiste em um conjunto de características que podem incluir, entre outras, uma cor, um esquema de cores, forma, embalagem, configuração de produto, etc. Pode pular a próxima imagem que vai ficar mais... Está aqui um exemplo clássico de trade dress. Uma vitrine de loja, né? Então, assim, nós que andamos, né, diariamente na rua, shoppings e tal, nós não imaginamos o trabalho que tem por trás para a criação de uma vitrine, uma loja. Com certeza. E é grande. Entendeu? Então, assim, a pessoa vai ali, tem toda aquela criação, o trabalho desenvolvido, e o que consiste no trade dress? É o conjunto imagem, né? Traduzindo, nada mais é conjunto imagem. Aí eu trouxe exemplos de embalagens, de produtos. Na verdade, aí esses exemplos já são de situações de violação. Né, que nós temos escrachadamente. Escrachadamente. Sim, então, dá para ver, é muita semelhança, exatamente. né? Exatamente. Então, o pessoal de casa pode observar ali, que não tem como dizer que é uma cópia. Né? Então, assim, em que pese, voltando ali à questão da legislação, não tem uma legislação específica, já existem várias decisões jurisprudenciais e judiciais que protegem as situações que envolvem o trade dress. Então, a criação de uma embalagem, o layout de um site, por exemplo. Parte gráfica. É um exemplo clássico, assim, já tem situação também, inclusive, no judiciário, que envolve a violação de um site muito famoso, né, que o site pirata, dá para se dizer, né, ele copiou praticamente por inteiro. Imagina! Site, né? E a pessoa não tem um pingo de vergonha em fazer isso, né? Eu fico me perguntando. Não, é que ela não pensa na hora da criação, ela sabe que existe, por óbvio. Claro. Né? Que ela pegou como modelo. Sim, Uma referência. Ctrl-C, Ctrl-V, quase. Exatamente, não deveria, né? Mas fez. Só que ela talvez não visualize lá na frente o que possa ter de punibilidade para ela, Claro. entendeu? E até acontecer a punibilidade, ela vai agindo e até o detentor dessa criação Também se dá conta, se né? dá conta e agir, né? Constatar que, né? Não, mas Sim. um pouquinho, eu tive trabalho para isso, eu contratei uma pessoa para criar Claro, esse layout, claro. né? Uma vitrine de loja, por exemplo, os arquitetos são contratados, eu acredito eu. Sim, né? tem Vocês vitrinistas específicos Tem e tem vitrinistas. arquitetos fazendo também várias vitrines. E todo um conceito é pensado por trás. O conceito então tem é um muito estudo, merchandising, né? é um apelo para venda, tem todo um pensamento sobre isso, né, para tu ter destaques. Vamos falar agora de vitrines pelo mundo, que são vitrines imensas para tu Maravilhosas. colocar, não vou citar nomes e marcas, que Sim. tu tem um pedestal com ou uma joia ou um sapato e toda a vitrine está elaborada para ter um produto. Então tem um pensamento e um apelo importante, né, nisso aí por trás. É que a palavra que eu falei lá no início, né, que caminha lado a lado com a propriedade intelectual, que é a criação. Criação, aí depois vem outras situações, trabalho, né, etc, etc. Agora nós já pulamos para um outro assunto extremamente extenso, que é marca, né? Aí, de repente, o pessoal da área de arquitetura e design vai pensar, não, mas
marca não é uma coisa que me interessa. Não, muito pelo contrário. Deveria interessar bastante. Muito pelo contrário. Hoje, eu digo hoje que assim, eu faço uma brincadeira, né? Ali tem só um conceito que eu coloquei, que é do próprio órgão competente que faz o registro de marca, é onde se encaminha o processo de registro de marca, né? Que é o NPI. Mas, seguindo os slides ali, tem mais a definição da OMP, que é a Organização Mundial, né? O que é marca? Ó, sinal que serve para distinguir os produtos e serviços de uma empresa de outras empresas. Exatamente. Então, assim, quando eu crio uma marca... Tu quer exclusividade? Perfeito. É Né? isso, entendeu? Eu quero que essa marca ninguém copie. Aí eu faço uma brincadeira, né? Que ninguém enxerga, né? O pessoal que está em casa, enfim, ninguém faz essa brincadeira, mas não é uma brincadeira. É a força da marca, tá? Nós falamos, temos que enviar uma mensagem pelo celular, ou nós costumamos falar diariamente, tenho que enviar um WhatsApp? O WhatsApp, né? Tá? Sim. E o momento que se fala WhatsApp, tu está falando uma marca. Claro. A WhatsApp é uma marca, uma das mais valiosas no mundo hoje. Né? Eu preciso elaborar uma página na rede social ou eu preciso elaborar minha página no Facebook? Sim. Exatamente. O que é o Facebook? É uma marca? Exato. Uma das mais fortes também. Entendeu? Essa pesquisa é bem interessante. Essa pesquisa é de uma consultoria especializada, né? Que fez uma pesquisa com as pessoas de regiões, São Paulo, Recife, Porto Alegre, para ver a fidelidade relacionada à questão com a marca. Né? Se eles levarem em consideração, na hora da compra, a marca do produto. Né? E aí tem alguns índices ali que foram colocados, né, de fidelização, que é atrelado a produtos de limpeza, 54%, alimentos e vestuário, 20%. Né? E os porto-alegrenses, né, nós, são os que mais comparam os preços com marcas na hora da compra. Com certeza. Tu viu? Né? Então, assim, a força da marca, né, tem outros slides ali a seguir. Ó, esse é um exemplo clássico. Quem não conhece essa marca, né? Aí o pessoal de casa está olhando assim, não, mas é uma maçã com uma mordida. Mais ou menos. O que lembra, Olha né? só, tá aí. Entendeu? Um exemplo clássico da força da marca, entendeu? Sim. Isso aí é um logotipo, né? Eu não preciso nem colocar a marca ali. Sim, Já está gravado, né? Por si só. Por si só. Por si só, entendeu? Então, assim, outro exemplo, né, que nós usamos diariamente. Até para divulgar o programa e nas redes sociais e nos comunicarmos. Tá? São exemplos clássicos, assim, outra, né, aí que a gente usa diariamente, né, que para quem não sabe, esse é o Uber, né, é um aplicativo que nós mencionamos as marcas, né, diariamente, sem se dar conta. Exato. E tu vê como tudo isso leva um tempo. Claro, agora a gente citou diversas grandes marcas, né? Mas como um logotipo por si só, sendo bem construído, com isso todo que eu ia dizer. como ele é importante, verdade. registra na mente Além das do pessoas. nome da marca, o logotipo da marca se faz muito forte nesse momento, né? Isso. Aliás, esse ponto é excepcional, porque assim, um logotipo, ele tem, às vezes, muito mais força que o próprio nome da marca. Sim. Porque nós temos a própria TV aqui, tem clientes, né, que fazem suas divulgações e publicidade com vocês, e muitas vezes tu consegue trabalhar só com o logotipo da marca. Tu não precisa colocar a marca. Mais nada, né? Mais nada. Tu coloca o logotipo, a pessoa já visualiza e sabe, é tal marca. Claro. Né? Porque não tem necessidade. Eu coloquei um índice aí de fonte da revista Exame do ano passado agora, né, 2019. As mais valiosas. E é interessante, né, esses dados, porque se vocês forem analisar, 50% das marcas que estão ali entre as 10 mais valiosas do mundo são da área de tecnologia. Sim. Né? Por quê? Porque hoje a tecnologia... É o que está girando em torno de tudo, é o presente né? e futuro, não tem como, né? Aí eu coloquei um índice só do Brasil para caminhar na mesma linha ali, né? De algumas marcas. Eu queria voltar num tópico ali, que é um caso envolvendo direito autoral, que eu não mencionei anteriormente, que é do caso do Mickey, né? Que o pessoal, de repente, se pergunta, tá, mas questão do tempo, né, de validade do direito autoral. Né? Quebra de patente, tem alguns temas Isso, patente de invenção, né? Quando é que expira o meu direito? Sim. Né? Então, todas as categorias envolvem prazos, né? O caso de direito autoral, tá? Obra que envolve direito autoral, é 70 anos a partir do primeiro ano da morte do criador. Então, é um prazo bem extenso. Bem extenso, exato. Entendeu? Que ele se estende para os descendentes, né? Claro. E assim, eu coloquei o caso do Mickey,
porque é um caso já bem popular, está disponível na internet, porque o que acontece? O Mickey, ele entrou, começou a entrar em atividade em ano de 1928, se eu não me engano. E aí as pessoas perguntam, tá, mas não deveria ter entrado em domínio público? O que é o domínio público? É quando terceiros já podem usufruir daquela criação, sem pedir autorização para o criador. E aí o caso do Mickey é interessante, porque o Congresso dos Estados Unidos, ele em 2018 iria expirar o último prazo agora de entrar em domínio público. E o que o Congresso fez? Ele estendeu esse prazo. Nossa. Por quê? Porque envolvem muitos ganhos financeiros. Claro, com hoje certeza. o Mickey, só para vocês terem... Movimenta os Estados Unidos. Muito, exatamente. Então, hoje o Mickey, só para vocês terem uma ideia, um personagem que foi criado em 1928, ele fatura mais de 5 bilhões de dólares ano. Sim, imagina. Apenas Olha isso. essa economia, né? Isso. Então, assim, o que o Congresso dos Estados Unidos fez? Eles prorrogaram mais de uma vez, na verdade, os direitos, o tempo sobre direitos autorais com relação à obra do Mickey, para resguardar esse direito, que agora o último prazo se expira em 2023 e provavelmente eles vão prorrogar de novo. Olha só. Posso estar errado, enfim, né, é uma previsão aqui que eu estou fazendo, mas agora é 2023, que está perto, e aí o pessoal, tá, mas o que tem a ver isso? Não, isso é um exemplo de obra de direito autoral que vai, possivelmente, entrar em domínio público, que não é o caso do Mickey, não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Mas tem outras opções que poderiam acontecer. Claro, perfeito, exatamente. Então, assim, qualquer obra que envolve direito autoral, ela tem o seu prazo de vida e seu prazo legal. Dentro da arquitetura, a gente tem nomes, ícones de arquitetos, tipo Le Corbusier, Mies van der Rohe, né? Que fizeram diversas, além de seus projetos belíssimos, peças de obras, né? De poltronas, cadeiras maravilhosas, né? Que também tem o seu direito e muitas hoje já tem quebra já entrando em domínio público. Em domínio público. Na verdade, quando entra em domínio público, para melhor entendimento, né? Qualquer um pode se utilizar daquela criação. Sim. Né? No caso estou falando de direito autoral, né? Porque no caso de marcas, por exemplo, no momento que tu tem a concessão, tu pode prorrogar sucessivamente de forma indefinitiva. Ah, sim. Pode ir prorrogando, né? Patentes tem o prazo, 20 anos, né? Então, assim, cada categoria da propriedade intelectual tem o seu respectivo prazo de vigência e de direito para aquele criador. Sim. Né? Então, assim, isso tem que ficar atento com essa questão, porque é uma questão assim que domínio público envolve muita a quebra de patentes, que nem tu falou. Eu não vou me adentrar na questão de patente de invenção, que é uma outra situação, né? Mas, por exemplo, tem remédios, né? Setor de fármacos, enfim, mas trazendo aqui para arquitetura e design um produto que tu citasse antes, produto que a pessoa criou, mas o prazo é extenso, mas ele tem um prazo. Claro. Né? E a pessoa tem que ficar atenta a isso, claro que no direito autoral o prazo é bem extenso, né? Sim. Como eu falei antes, 70 anos a partir do primeiro ano contados à morte do criador. Sim, então é bem extenso mesmo. Gente, eu vou chamar o intervalo. Na volta vamos ter um novo convidado para conversar um pouquinho mais com nós aqui. Então, segura aí que a gente volta daqui a pouco. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. A Jaque já está aqui sentadinha do meu lado, né, Jaque? Claro. Porque temos um novo convidado, o arquiteto e artista plástica, Fábio Heimer. Heimer. Gente, olha só. É me pôr numa saia justa, né? Mas o Fábio super entende, né? Esse Fábio. Sim. Muito. Fala. Não, pode seguir. O Fábio está tendo uma exposição chamada A Tempestade aqui em Porto Alegre, que já ele vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas como a gente está nesse assunto de propriedade intelectual, eu sei que o Fábio também tem algumas questões, né? Tenho. Tenho questões e até nessa possibilidade de acesso às informações e se conectar a diferentes produtos e fornecedores, de design industrial, arte, arquitetura. Tenho preocupação no sentido de qual é o caminho básico, o elementar, o primeiro para realmente tomar as decisões e se proteger da criação de um produto. Né? Tem um produto que eu elaborei, que eu quero... Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Por onde eu tenho que seguir?
A pergunta é excelente, Fábio, porque essa é a pergunta que todos que fazem ou criam algum produto, determinado produto, deveriam se fazer, né? Bom, primeiro que eu aconselho é fazer uma busca de anterioridade, tá? Quando tu faz a criação de um produto, tu faz uma busca de anterioridade para saber se já não existe algo parecido. Porque o que acontece? Como é que eu vou saber? Eu estou aqui em Porto Alegre, enfim, e eu criei um determinado produto e ele envolve um design. E esse produto ele é classificado como um desenho industrial, por exemplo. Tá? Como é que eu vou saber se lá na China ou no Japão... Já não existe. Já não existe. Entendeu? Então, isso é um ponto principal, assim, não só envolvendo o desenho industrial, mas patente de invenção, marca, qualquer categoria da propriedade industrial, principalmente, né? A questão envolvendo obra intelectual, que é direito autoral, né? O simples fato da publicidade dessa obra, dessa criação, já dá à pessoa o resguardo do seu direito, né? Então, assim, eu não preciso, falando na questão da obrigatoriedade, é obrigatório registrar? Não, não é obrigatório. Mas por que eu devo fazer, então, o registro de uma obra musical, por exemplo? Né? Ou de uma fotografia? Né? Eu fiz uma pintura, ou estou com uma exposição, enfim, que nem é o teu caso. E aí, por que eu vou... Para me resguardar. Proteção, né? Proteção, entendeu? Porque daqui a pouco a gente não tem como prever se isso vai ser violado, né? Isso não tem como, ninguém pode prever isso. E o custo sobre isso é um valor alto, né? Eu acho que é uma das perguntas importantes a fazer, né? Porque muitas vezes, poxa, será que é um valor muito alto? Nos situa um pouco, não sei se é fácil para ti. Sim, não, Jaqueline, assim, essa é uma outra pergunta também que o pessoal costuma fazer. Muitos projetos e muitas criações não avançam porque o pessoal começa a se questionar, né? Eu vou ter que gastar muito, eu vou ter que investir muito e eu não sei se eu vou ter retorno com aquela minha criação, com aquele meu produto, né? Eu não sei se eu vou ter aquela marca que eu criei para usar em determinado produto ou serviço, eu não sei se aquele desenho industrial que eu criei, ele vai vingar no mercado, né? Então, assim, a pessoa fica se questionando, mas eu vou gastar com isso, vou investir e depois eu não vou ter retorno. Aí corre a palavra risco, né, na cabeça. Eu sempre digo assim, o custo é irrisório se comparado ao que pode te render ou te trazer de retorno, aquele produto. Ou produto, ou marca, enfim, qualquer uma das categorias que nós mencionamos anteriormente. Porque, por exemplo, clássico agora, os aplicativos, né? Que existem milhares e não param, né, de ser criados. Sempre estão aparecendo novos. Exatamente. Então, assim, nós colocamos ali, exemplificamos antes ali a questão do Uber, né? O próprio WhatsApp, né? O programa de vocês e os demais programas da emissora, todos divulgam, né? Mande um WhatsApp. Sim. Então, o que é o WhatsApp? É uma marca. É uma marca. Que tem um valor, e um valor extremamente expressivo, que foi comprado, inclusive, pelo proprietário do Facebook. Então, assim, quando o WhatsApp, o aplicativo foi criado, não se... Claro não se que tinha, não se mas talvez imaginava. essa dimensão que ia Isso. acontecer, né? Então, eu digo, é irrisório, porque daqui a pouco tu cria um produto, um design de algum produto, de um sofá, uma cadeira, e tu não sabe o alcance, né? Esse produto ele pode ser comercializado aqui, mas pode ser comercializado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Entendeu? Então, essa questão de valor, eu sempre digo, olha... Vale a pena. Com certeza, com certeza. Até porque, assim, quando a pessoa cria determinado projeto, ou até uma exposição como exemplo, né? Ela acredita, né? Com Eu certeza. sempre digo, ela criou porque ela acredita que vai dar certo, que vai acontecer, né? Então, assim, te protege porque o custo, né, respondendo, é irrisório. Com certeza. Em quanto tempo para o trâmite para obter a proteção? A proteção. Tá. Aí depende de qual categoria que nós estamos falando, né? Digamos que é um mobiliário, uma mesa. Um desenho industrial. Desenho industrial. Perfeito, tá. Um produto envolvendo aqui que é considerado desenho industrial. O prazo do desenho industrial, do processo, ele comparado a um processo de patente, tá? Que é uma invenção, que é algo que não existe, né? É muito, muito menor. Tá? O desenho industrial hoje, no máximo 1 ano, se tudo correr bem, né? Se o processo não tiver nenhum empecilho,
em torno de 1 ano tu já tem a tua resposta na questão de concessão. Né? Marca hoje também, obrigatoriamente, o prazo tem que ser no máximo de 10 meses, porque o Brasil, ano passado, assinou o Tratado de Madrid. Para quem não sabe, eu não quero complicar, mas o Tratado de Madrid hoje, ele proporciona que tu registre uma marca no exterior através do NPI, por aqui. Ah, sim. Que antes não podia. Sim. Antes não era permitido. Agora o sistema do NPI permite que tu dê entrada numa marca em outro país que seja signatário do tratado também, através do sistema do NPI. Isso não acontece com o desenho industrial? Não, porque o desenho industrial, o Brasil não é signatário da convenção que envolve a proteção do desenho industrial. Então, o desenho industrial é outro processo. A marcas. Isso, exatamente. Patente também teria que fazer análise, mas o processo de período de processo de patente é muito mais extenso, muito mais extenso. Infelizmente, ainda estamos bem atrasados nessa questão, mas o desenho industrial, que é o nosso, digamos, um dos nossos focos aqui, que envolve arquitetura, o pessoal de design, dá para se dizer que é bem rápido mesmo. É um dos mais rápidos que tem, inclusive. Até pelo número, talvez, menor, né, se considerado a patente, a marca, os processos de marca e de patente, o desenho industrial ele tem um número bem inferior, assim. Né? Gente, eu acho que o Jaderson tirou muitas dúvidas dos nossos espectadores. A gente poderia ficar o programa inteiro conversando sobre esse assunto, porque é super importante e vocês viram realmente que temos que dar o valor. Então, muito obrigada pela tua presença, adoramos. Muito obrigada, foi muito esclarecedor, importante. Eu que agradeço aí o convite, né? É um assunto tão amplo assim que eu tentei pegar alguns tópicos. Mas foi ótimo, assim, porque o pessoal conseguiu entender e pegar essa ideia toda. Que bom, então. Estou à disposição aí quando precisar. Obrigada. Gente, eu vou chamar um rápido intervalo, porque na volta a gente vai conversar com o Fábio e descobrir um pouquinho mais sobre essa exposição que ele está fazendo, A Tempestade. Então segura aí que a gente volta daqui a pouco. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Agora vamos mudar um pouquinho do assunto, porque vamos descobrir com o artista plástico Fábio Reinheimer. Agora eu acertei o sobrenome, gente, palmas para conta. Um pouquinho sobre essa exposição, A Tempestade, que está acontecendo. É de fotografias, né, Fábio? É um trabalho de fotografias. Eu estou pela primeira vez. Eu sempre recomendo aos colegas, aos artistas, eu trabalho muito com curadoria de arte, me chamam para fazer curadoria. Eu sempre recomendo sair um pouco da zona de conforto. E eu estou fazendo isso nessa exposição. São trabalhos, em sua maioria, de grandes dimensões, 2 metros por 1,40 m, uma coisa assim. Impressões em tecido de decoração, são fotografias. E a partir do exercício pictórico, eu pintei, eu venho da pintura. A minha formação é da pintura. Eu estou celebrando 33 anos de atividade nas artes visuais. Que bacana. Então, eu vou pintando, fotografando, pintando. Que legal. Então, mas é uma pintura só. Na verdade, ela não existe. Existe toda essa questão efêmera da fotografia, essa estagnação, cristalização do tempo. Eu me apropriei disso no sentido que o processo foi registrado, porém o trabalho não existe. As pinturas não existem, existem as fotografias. E há uma exposição, então, de fotografias. Estou muito contente com o resultado. Vamos soltar algumas fotinhos para vocês irem acompanhando e claro que fica o convite para vocês irem de pertinho na exposição. Nós estamos, assim, tem 2 referências. O trabalho referências teóricas. O trabalho dos impressionistas, juntamente com a onda do Hokusai, que é um artista do mesmo período que influenciou a arte ocidental, inclusive o impressionismo. Então, essas foram as 2 referências teóricas que direcionaram. Esse trabalho tem 2 metros e pouco, 2,30 m por 1,40 m. E é lindo, nossa. Então, isso é uma fotografia da pintura. Né? O que acontece? A gente está propondo isso no sentido de ampliar o meu repertório, que eu não sou um fotógrafo, eu sou um artista. Eu me utilizo da fotografia enquanto elemento de construção da obra. Então, eu não tenho a menor pretensão de ter o título de fotógrafo. Eu venho da pintura a óleo, eu fiz acrílico, eu fiz aquarela, muito aquarela, inclusive eu ministro oficina de aquarela.
passei pelo desenho, eu só não fiz escultura e as impressões todas, né? Lito, xilogravura. Não, essa parte não. Mas o bacana da tua obra, né, mesmo ser uma fotografia, é essa questão do movimento, né? E por isso E também... o realismo, né? Parece que é a pintura em si. Então, na realidade, ela tem um movimento bárbaro, né? E são paisagens marítimas. Marítimas. São paisagens em alto mar, realmente da tempestade. Me interessava muito o tema Embora mar é uma coisa que não me atraia muito, não. Eu tenho certo Mas pânico. é aqueles momentos de criação, né? Né? Mas essa questão da pincelada, eu queria passar isso, da textura, né? E eu trabalhei com cores, num primeiro momento, complementares, azul e amarelo. Olha que lindo, então, nossa. Sim, é uma coisa bem densa, né? E bem gestual, né? Exatamente. Então, em algum momento, a gente vê, claro, com uma certa resguardada das proporções, não é muito difícil a gente ter, nesses períodos de verão e tudo mais, umas situações o céu meio dramático, né? Sim. E era mais ou menos isso, Mas né? ele tem esse mistério, né? Importante, né? E eu estou Eu bem acho que é o que contente. instiga também, né? Estou bem contente com o resultado, sim. Em torno de 300, 400 fotografias, né? Nossa, eu selecionei. Por um projeto de pesquisa, que é o que eu estou propondo, até pouco. Porque porque é infinito, né? Sim. Eu posso prolongar para 1.000, 2.000. Com certeza. É muito interessante isso. E o mais difícil é tu mesmo fazer a curadoria das tuas obras para poder isso deve ser bem selecionar complicado. Um limite X. Quantas fotos tu tens lá? Eu tenho 16. Imagina, Constanza. E isso é um processo 16. que deve ser muito... É meio doloroso. Doloroso. Porque tu acha que algumas coisas são mais relevantes do que outras, e dependendo do dia tu já não concorda mais contigo mesmo. Essa coisa da arte, né? É verdade. Mas estou muito contente, porque assim, eu tentei pegar elementos diferentes, até fotografias em que ela está mais opaca, a textura não é tão saliente, a outra tem uma cara de tridimensional, inclusive, que pessoalmente, talvez para a televisão, a gente não tenha essa noção. Sim. Mas parece que ela realmente dá para tocar ali a tinta, que ela tem quase um apelo quase escultórico, assim. E essa exposição ocorre no Espaço Cultural Correios, que é no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul. Espaço Cultural Correios, o acesso é pela Sepúlveda, né? Mas acessando pela Praça da Alfândega também é possível. É lá no térreo. E já está aberto ao público, né, Fábio? Está aberto ao público de terça a domingo, só a segunda-feira que não. Eu acho que tu tens aí, por favor. Ali, ó, coloquei ali. Que a gente recebeu. Eu sou esse é um espaço muito democrático, muito bacana, o Espaço Cultural Correios, que abriga diversas oportunidades artísticas, fotografia, escultura, né? E o prédio belíssimo também, maravilhoso, né? Assim, a visitação até fevereiro de 2020, de terça a sábado, das 10 às 18 e domingo das 13 às 5. Não tem erro. É acesso aberto ao público, né? Entrada franca. Muito bacana. bem. Então, quem quer conferir essas belezuras de fotografias, fica aí o convite para vocês. Fábio, muito obrigada pela tua presença e parabéns pelo teu trabalho. Muito lindo. Sucesso. Muito obrigado. Agradeço. E, gente, o nosso programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã é quarta-feira, dia de Arquitetando Memórias, então vem coisa boa por aí. Eu e a Jaque estaremos aqui ao vivo amanhã, às 14h com vocês. Um beijão e até amanhã. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.